Bom, gente, mais uma segunda-feira e eu estou aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração sobre a dureza que muitas vezes vem não só nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, mas principalmente no coração. E toda vez que a Bíblia fala sobre coração, está falando do centro da nossa existência. O que nós não podemos ser é pessoas empedernidas, pessoas que não conseguem discernir a voz do Espírito Santo. Que essa palavra fale com você. Se ela assim o fizer, compartilhe com alguém. Que Deus te abençoe. Atos capítulo de número 19, versículo 9, a palavra do Senhor nos diz assim: visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Nesse momento, Paulo estava na Ásia Menor, no lugar onde hoje é a Turquia, e ali ele se encontra em uma cidade chamada Éfeso. Paulo havia ido a essa cidade para propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Chegando lá, os discípulos, as pessoas que ali já estavam, que já haviam recebido Jesus como Salvador através do batismo, ainda não haviam sido batizadas com o Espírito Santo. Paulo faz uma oração a Deus, impõe a mão sobre eles e naquele mesmo momento eles são batizados pelo Espírito Santo. Mas Paulo não queria ficar somente com o Evangelho dentro de uma goma de pessoas, dentro de uma bola fechada, dentro de uma caixa fechada. Paulo tinha em seu coração um desejo missionário de expandir a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. É por isso que ele começa a dissertar sobre o caminho, como nós acabamos de ler. E o caminho aqui diz respeito a Jesus Cristo, nosso Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Mas as pessoas, a palavra de Deus que acabamos de ler, diz que eles ficaram empedernidos e descrentes, ou seja, o seu coração endureceu. A palavra empedernido quer dizer que é uma pessoa inflexível, uma pessoa que não se deixa persuadir, uma pessoa que tem o seu coração quase que como pedra. É por isso que ainda no Antigo Testamento, Deus disse que nos últimos dias enviaria o Espírito Santo e ele nos convenceria e transformaria o nosso coração de pedra em carne, um coração que é sensível. Quando a palavra do Senhor faz essa analogia ou essa comparação entre a pedra e a carne, é porque a carne ela é sensível às dores, ao sofrimento, sensível, tendo sensibilidade a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos então aprender com a postura contrária com que esses homens tiveram ali em Éfeso. Eles não deram ouvido à voz do apóstolo Paulo. E Paulo, como não tinha tempo a perder, porque o seu ministério ainda precisava ser cumprido, havia muitas coisas que ele precisava ainda cumprir da parte de Deus, o propósito de Deus ainda estava apenas iniciando. Paulo consegue a escola de Tirano para então começar a discorrer durante 2 anos sobre aqueles discípulos, sobre aquelas pessoas que já haviam recebido o caminho, a palavra da verdade. Mas sabe o que eu aprendo com isso aqui, nessa passagem da vida do apóstolo Paulo? É que muitas pessoas nos dias de hoje, nos nossos dias, têm tido um coração empedernido, têm tido um coração de pedra, uma pessoa inflexível. Deus requer somente uma postura da minha e da sua parte. Essa postura nada mais é do que a obediência. Quando nós realmente aprendemos a obedecer, nós passamos a viver a provisão de Deus, nós passamos a viver o cuidado de Deus. Nós sabemos muito bem que a palavra de Deus nos apresenta Deus sendo o nosso Pai. E você sabe muito bem que a maior alegria de um pai é que o seu filho obedeça, porque o pai sabe o que é melhor ao seu filho. É por isso que a coisa que Deus mais requer, e ele deixa isso muito claro quando fala através da boca do profeta Samuel ali para Saul: Saul, eu quero a obediência e não sacrifício. Nós vemos um ato de muita obediência da parte de Abraão, considerado o pai da fé. Alguém que mesmo depois de morto ainda fala por causa do tamanho da sua fé e da sua obediência a Deus. Deus requer o filho, o único filho de Abraão, Isaque, e ele não mede esforços para obedecer a Deus. É por isso que Abraão foi considerado o pai da fé, que mesmo sem ver o futuro, mesmo sem saber como ia acontecer, ele obedeceu a Deus. Sabe, talvez ocasiões adversas
adversas, contrárias têm vindo sobre a sua vida, não é somente porque Satanás tem se levantado, como muitas vezes esse evangelho moderno tem pregado, que tudo é culpa de Satanás, não. Talvez é só você mesmo, que por causa do seu coração empedernido, tem se trancado e não ouvido a voz de Deus, e Deus fala para você através de canções, Deus fala para você através de uma palavra, Deus fala para você através de vários momentos, Deus fala através da palavra de Deus, e mesmo assim o seu coração permanece inflexível. Saiba que muito maior do que a vontade que você pode viver é a vontade que Deus tem para você. Esses homens dessa passagem do apóstolo Paulo, que tiveram seus corações inflexíveis, perderam a oportunidade de terem as suas vidas transformadas. E como existem pessoas hoje inflexíveis à verdade que provém do Senhor Jesus Cristo, inflexíveis à voz de Deus, que o seu coração, que os seus ouvidos possam estar desobstruídos de tal maneira que você não só ouça, mas que você também possa entender a vontade de Deus, que é muito maior e muito mais soberana do que a sua. Entenda, se você deseja viver algo grande da parte de Deus, se você deseja crescer ministerialmente, se aprofundar em um relacionamento mais íntimo, não somente de barganha, onde você dobra os seus joelhos e somente pede a Deus um favor, mas que você possa ter intimidade, conhecendo a Deus não somente por testemunho ou por experiências de terceiros, mas em sua própria experiência, no seu próprio conhecimento. É necessário você trocar o seu coração inflexível por um coração espiritual, por um coração que vai ser guiado pelo Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, é enfático em dizer, antes de começar a citar sobre o fruto do Espírito, que nós devemos andar também no Espírito. Andar no Espírito significa entender a voz de Deus e saber a direção que Ele quer nos guiar. Que o caminho seja nítido no seu coração, para que o seu coração se torne flexível, uma pessoa que se dobre à vontade de Deus, e independentemente se custar algo, que você possa não ser uma pessoa empedernida, mas uma pessoa disposta a obedecer a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus proteja a sua casa e toda a sua família, e que todos os seus dias sejam guardados pela bênção de Deus. E até semana que vem, que Deus abençoe você, em nome de Jesus.